Bom dia, galera, hoje é dia 13 de dezembro de 2016 e como prometido, agora estou gravando o último vídeo dessa trilogia aí, que eu falei a respeito da mudança do nome da escola lá na Bahia de Presidente Médici para Colégio Estadual Carlos Marighella. Aí eu gravei um vídeo com um resuminho aí a respeito da carreira política do Presidente Médici e agora eu vou falar um pouco sobre o Carlos Marighella. Vamos lá, sem mais delongas, porque o assunto é meio longo. Vamos lá, Carlos Marighella nasceu em Salvador em 5 de dezembro de 2011. Em 1932, ou seja, com 21 anos, ingressou na Juventude Comunista e na Federação Vermelha dos Estudantes. Em 1939 foi preso pela terceira vez. Em 1945, a anistia assinada pelo presidente Vargas devolveu a liberdade aos presos políticos, inclusive ele. Nesse ano, ainda conseguiu ser eleito deputado federal. No manifesto de agosto de 1950, já pregava a luta armada no Brasil, conduzida por um exército de libertação nacional, a exemplo do que ocorre na Colômbia, lá com o exército de libertação deles lá também. Chefiou a primeira delegação de comunistas brasileiros enviados à China em 1952. De 1949 a 54, atuou na área sindical, aumentando a influência do Partido Comunista Brasileiro, partido no qual ele fazia parte. Daí ele foi para a China, né? Ao voltar da China, se infiltrou no meio estudantil através da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde doutrinava professores e alunos. Em 1967, contraria determinação do Partido Comunista Brasileiro e vai para Cuba participar da primeira conferência da OLAS, da Organização Latino-Americana da Solidariedade. E a respeito disso, ele escreveu uma carta que tinha o seguinte conteúdo lá, para ser apresentado na OLAS lá. Abram aspas aí, Marighella falando. No Brasil, há forças revolucionárias convencidas de que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. São estas forças que se preparam em meu país e que jamais me condenariam, como faz o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, só porque empreendi uma viagem a Cuba e me solidarizei com a OLAS e com a Revolução Cubana. A experiência da Revolução Cubana ensinou, comprovando o acerto da teoria marxista-leninista, que a única maneira de resolver os problemas do povo é a conquista do poder pela violência das massas, a destruição do aparelho burocrático e militar do Estado a serviço das classes dominantes e do imperialismo e a sua substituição pelo povo armado. Fecha aspas. Em novembro de 67, por causa desse rolo aí com o PCdoB, ele foi expulso do PCdoB. De volta ao Brasil, né? Igual eu falei, ele estava em Cuba agora, quando ele voltou para o Brasil, incentivou a prática de assaltos, sequestros e atentados à bomba, inclusive participando de vários. A partir de setembro de 67, ele iniciou o envio de militantes para cursos de guerrilha em Cuba. Em 15 de agosto de 69, invadiram a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, onde conclamaram os revolucionários do Brasil a iniciar as ações revolucionárias. Se você nunca ouviu esse áudio, eu vou colocar aí na descrição do vídeo um link, daí você clica lá. Vão ter vários áudios a princípio, é um de 9 minutos e pouco. Lembrando que aquela voz não é do Marighella, mas é a gravação que foi publicada aqui, que foi transmitida aqui na Rádio Nacional. Criou, junto com Joaquim Câmara Ferreira, o Agrupamento Comunista de São Paulo, AC/São Paulo, que depois deu origem à Aliança de Libertação Nacional, a ALN, que encontra campo fértil no meio estudantil. O agrupamento comunista atuava também no Ceará e Ribeirão Preto, além de estabelecer contato com o grupo Corrente, que era um grupo comunista em Minas Gerais, e grupos semelhantes em Brasília. Conseguiu adesões do clero, em especial no convento dos dominicanos, sendo que vários religiosos aderiram ao agrupamento comunista, como Frei Beto e etc. Luiz Mir, em seu livro, abram aspas, A Revolução Impossível, fecha aspas, página 299, diz o seguinte, vamos lá ver o que ele fala no livro dele. Aí, abram aspas aí.
A igreja e os dominicanos deveriam entrar no projeto revolucionário de forma organizada. Seríamos a linha de apoio logístico para a guerrilha rural. Na cidade, esconderíamos pessoas, faríamos transferências de armas e dinheiro. Essa era a função aí, uma das funções do clero. Em meados de 68, Marighella deu uma missão aos religiosos, que era procurar áreas estratégicas para instalar focos de guerrilha rural, na altura da Belém-Brasília. Lembrando aí que logo em seguida houve aquela guerrilha do Araguaia, né? E teve participação dos frades aqui que procuraram pelo melhor local. E aí, o que pregava Marighella? Vamos ver lá mais um pouquinho do Marighella, o que ele falava. Marighella pregava o seguinte, abram aspas, o princípio básico estratégico da organização é o de desencadear, tanto nas cidades como no campo, um volume tal de ações que o governo se veja obrigado a transformar a situação política do país em uma situação militar, destruindo a máquina burocrático-militar do Estado e substituindo-a pelo povo armado. A guerrilha urbana exercerá um papel tático em face da guerrilha rural, servindo de instrumento de inquietação, distração e retenção das forças armadas, para diminuir a concentração nas operações repressivas contra a guerrilha rural. É isso que dizia aqui Marighella também. No segundo semestre de 68, deixa eu ver se está funcionando aí. No segundo semestre de 68, Frei Beto foi encarregado do setor de imprensa e tinha como função difundir o jornal, abram aspas, o Guerrilheiro, fecha aspas, e textos de Marighella. Ainda em 68, Marighella liderou vários assaltos e atentados em São Paulo com o apoio do primeiro exército da ALN, treinado em Cuba. Em 69, difundiu o mini manual do guerrilheiro urbano, que era o seu livro. E aí vamos falar um pouquinho sobre um dos textos aqui, uma das coisas que está previsto lá nesse livro dele. Vamos lá, abram aspas. Não matam com raiva. Esse é o sexto dos 7 pecados capitais contra os quais adverte expressamente o mini manual de guerrilha urbana de Carlos Marighella, a cartilha padrão do terrorista. Tampouco matam por impulso. A pressa e improvisação, o 5º e 7º pecados da lista de Marighella. Matam com naturalidade, pois esta é a única razão de ser de um guerrilheiro urbano, segundo reza a cartilha. O que importa não é a identidade do cadáver, mas seu impacto sobre o público. Esse é apenas um dos exemplos do que é previsto lá no manual do mini guerrilheiro urbano. Já gravei um vídeo a respeito aí, é só procurar aí se quiser no canal. O convento dos dominicanos protegia membros de várias organizações criminosas, como o VPR, MR8 e ALN. Os dominicanos marcavam encontros em determinados pontos, na Alameda Casa Branca, aqui em São Paulo. Faziam parte do esquema o Frei Fernando de Brito e o Frei Ives do Amaral Lesbaupin. Ambos foram presos e entregaram esse esquema aí. Marighella marcava os pontos com ligações para Frei Fernando, na livraria Duas Cidades, o local onde o Frei trabalhava. Frei Fernando foi levado pela polícia à livraria para aguardar o telefonema. Marighella liga para Frei Fernando e o local é confirmado. E qual era esse local? Alameda Casa Branca, número 800, às 20 horas. Sabendo do local, policiais foram para lá fazer a campana. Alguns se esconderam nos edifícios em construções ali na região, tinha alguns numa caminhonete. O delegado Fleury estava fingindo que estava namorando uma menina, mais à frente outro casal também fingia que estava namorando e aguardavam o chegar lá. No lugar combinado, chega um Fusca com os 2 frades e estaciona lá. Pouco antes da hora marcada, que era às 20 horas, passa Luiz José da Cunha, vulgo Criolo, para verificar o local, dando cobertura a Marighella. Então isso é para debater aquelas pessoas que falam que era uma emboscada que não tinha necessidade de fazer aquilo lá. Tinha sim, porque Marighella era um dos cabeças das organizações criminosas aí, e tanto é que foi um cara aqui para olhar lá para ver se estava tudo bem. Então eles tinham um esquema de segurança bem peculiar e eficiente, então não era fácil pegá-lo. Esse grupo que estava lá estava visando prendê-lo, obviamente, porque imagina você prender um líder de uma organização criminosa, quantas informações você vai levantar
de outros membros para desbaratar uma quadrilha. Marighella chega lá às 20 horas, entra na parte traseira do Fusca e os dois frades saem dos carros e deitam no chão. Percebendo a emboscada, Marighella reage à prisão e há um intenso tiroteio. Isso ninguém fala. Marighella é morto, bem como esse é a cereja do bolo aqui. Porque ninguém fala isso. Falam que ele foi morto e blá blá blá. E não contam que a investigadora Stella Morato também foi morta. E o protético Friedrich Adolf Roman, que também estava passando pelo local, foi baleado e foi morto também. O delegado Tucunduva foi ferido gravemente também, baleado. Então foram, além da morte dele, mais 2 pessoas foram mortas, uma agente policial, uma outra pessoa que estava passando pelo local e um delegado. E aí ninguém fala nada a respeito. E com Marighella foi apreendido um revólver que levava 2 cápsulas de cianureto. Em 96, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, vinculada ao Ministério da Justiça, concedeu indenização à viúva, Clara Scharf. E isso foi em 96. E aí em 2008, se eu não estou enganado, ela também recebeu aí... aqui ela recebeu por causa da morte dele. Em 2008, se eu não me falha a memória, ela também recebeu indenização mais dela, por ela ter supostamente sido perseguida na época do regime militar. E aí, tá aqui um resuminho aqui a respeito da carreira do Carlos Marighella, para você ter uma noção de quem era esse criminoso. E aí eu achei essa semana uma música que o Racionais gravou chamada 1000 Faces de um Homem Leal, no qual eles fazem uma homenagem para Carlos Marighella. E eu vou gravar um vídeo a respeito dessa música aí do Racionais, a respeito do Carlos Marighella, numa próxima oportunidade, beleza? Então com isso, encerramos o vídeo de hoje. Bom dia a todos aí, forte abraço e até a próxima.